passarinhos. Boa noite. Vamos hoje a mais uma live. O tema da nossa live hoje é realidades paralelas, multiverso de si e reprogramação. Então, boa noite, Jurema, boa noite, Socorro, boa noite, bem-vindos. Eu acho que o Instagram tá com delay aqui. Claudinha, muita boa noite para todos. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Boa noite. Já estou, ó, com as minhas unhas azuis aqui, muito a lá Superman, Mulher Maravilha. Pra gente falar um pouquinho, abrir esse tema. E, gente, é muito simples a gente compreender sobre realidades paralelas, sabe, através dessas séries, através do multiverso de si, através da série The Oa. Hoje no Story eu ainda aceitei mais um, que é o Mr. Nobody. E realmente ajuda muito quando a gente faz essa associação, sabe? Por quê? Porque a nossa mente pode ver essas séries. E ao ver essas séries, elas podem fazer uma correlação mais fácil. E aí, trazer isso para o nosso dia a dia, sabe? Caso você escolha, né, mudar a sua realidade, é muito fácil e pode ser divertido também. Então, é muito legal. Vocês que estão aí online, eu convido vocês a encaminhar a live para que mais pessoas possam ver, que possam acessar também. Vocês que estão aqui, vocês já assistiram? Primeiro, né? Deixa eu baixar aqui o som, né? Porque eu botei o som aqui, né? Um áudio. Um áudio não, uma trilha sonora do Flash, mas eu vou tirar para não ficar barulho. Primeira coisa, vocês me ouvem bem? Só para alinharmos, vocês estão me ouvindo bem? Confirma aí para mim se vocês estão ouvindo bem. E me fala outra coisa. Algum de vocês que estão aí já assistiu a série The Oa? Já assistiu as séries do Flash? Porque acho que quem mais fala de realidades paralelas é a série do Flash. O filme não fala de realidades paralelas, porque tem o The Flash, que é o filme. Só que o The Flash do filme, ele só fala de avanço e como é que é a palavra? Retrocessão. Não sei. Retroceder no tempo. Então, ele tá falando de uma mesma linha de tempo, o filme e o Flash. Então, o Flash, no filme, quando ele entra na força de aceleração, ele corre tão rápido que ele consegue retroceder no tempo ou avançar no tempo. Só que no filme, ele tá falando de uma linha de tempo. Na série, ele fala de realidades paralelas. A Socorro colocou Flash, sim. Deu, você assistiu também? Socorro. A Claudinha falou que não assistiu. Então, eu vou citar aqui. Se vier mais, eu lembro, eu correlaciono. The Flash, a série. Ele fala de realidades paralelas. Acesso de realidades paralelas. The Oa, ele além de falar de realidades paralelas, ele fala de jumping, Deus. Vou já explicar. Mr. Nobody, eu não sei se vocês assistiram Mr. Nobody. Atualmente ele tá até um pouquinho difícil de achar. Mr. Nobody, ele é fantástico. O que ele fala? Ele fala de um homem que
ele enxerga todas as possibilidades que são linhas de tempo diferentes, que são realidades paralelas. Então, ele vê, tipo, as escolhas dele, que realidade paralela vai gerar. Cada escolha, se ele fizer, que realidade paralela ele vai gerar. Ah, faltou falar algum? Andoni também. Eu vou citar um pouco de Andoni. Andoni, ele também fala de jumpear para uma realidade paralela. Desculpem. A Socorro já assistiu a série, ok? A Jurema assistiu The Oa. Sem esticar muito. O que a série de Flash faz? Que eu tô falando da série, tá? O filme, só lembrando, quando o Flash entra na força de aceleração, que é a Speed Force, ele corre tão rápido que ele consegue voltar no tempo ou avançar no tempo. Mas isso ele faz dentro de uma mesma linha de tempo. Na série, ele consegue abrir dimensões. Então é por isso que a DC chama de multiverso DC. Por que multiverso? Porque ele não está trazendo uma linha de tempo de um universo. Ele está abrindo, dentro dessa história da série, vários universos. Por isso, um multiverso. Então, quando você pega a série do Flash, que ele também faz uma interlocução, tem um que é a Crise das Terras Infinitas, né? Que ele mostra todas as terras. Então, assim, ele tem a Terra, o planeta Terra. Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4, Terra 5, Terra 137. Então, dentro dessa teoria de multiverso, que é trazida pelo seriado Flash, ele traz que existe diversas terras. Diversas. Não é 5, não é 20, mas é tipo 200, 300 terras. Quando eu falo terras, é planeta Terra. E dentro desse planeta, o Flash tem uma história específica. Cada planeta, cada universo que tem um planeta Terra, tem um personagem Flash que viveu de uma forma. Ou seja, cada Terra tem um Flash que é uma possibilidade. Olha que legal. E pode ser que dentro desses flashes de cada terra, né, que ele começa a jumpear de uma terra paralela para outra terra paralela na série, quando ele começa a jumpear, ele encontra esse eu dele, tá? Então, na versão do Flash, ele encontra esse eu dele, ele não assume o eu, tá? Ele só encontra. E esse eu paralelo dele pode ter uma história parecida com o dele. Desculpa a garganta. Pode ter uma história parecida com a dele, só que um pouquinho de diferença. Pode ter uma história totalmente diferente da dele. Pode nem estar vivo. Pode ser fisicamente diferente dele. Ou seja, quando ele vai pulando de realidades paralelas, o Flash na série, ele vai encontrando os outros eu dele. E ele dialoga com esses outros eus deles. Tem até a situação que ele reúne esses outros eus deles. Então, a teoria de terras paralelas que o Flash traz é que não é que, tipo, tá todo mundo no mesmo planeta e aí existe várias linhas de tempo. É como se existisse vários planetas com várias versões de eu. Qual é o ganho de ver essa série? É abrir para ver que existem versões de eu diferentes. Porque quando um Flash conversa com outro Flash, ele vê que uma escolha que o cara fez gerou um caminho, uma linha de tempo totalmente diferente dessa. E isso você pode trazer para sua vida. São as escolhas que você faz que gera uma linha de tempo. Vou pular do Flash. Vocês entenderam? Quem não assistiu o Flash, vocês entenderam qual é a história que o multiverso de si traz? Então ele traz que existem vários universos, mas quando ele fala vários universos, não são vários universos diferentes. É várias versões do mesmo universo, que tem vários planetas Terra, e dentro desse planeta Terra tem uma versão de cada pessoa lá. Usando o exemplo do Flash, tem um Flash em cada
versão de cada planeta, de cada universo, e eles são diferentes. Eles têm vidas diferentes, alguns podem ser parecidas, mas eles têm vidas diferentes, digamos, um casou, o outro não casou, um homossexual, o outro é heterossexual, um tem olho verde. Então, assim, além de diferenças de escolhas, eles também podem ter características diferentes, tá? Então, essa é a teoria trazida pelo multiverso de si, que na série o Flash encontra uma forma que ele consegue pular, fazer um jump de uma terra paralela para outra terra paralela, e assim ele encontra outra versão de eu dele. Até aí, vocês entenderam? Para quem não assistiu, para quem assistiu já lembra, já sabe, mas até aí tranquilo essa teoria que é trazida na série? Fala aqui pra mim. Boa noite para quem entrou depois, tá? A gente tá aproveitando temas que são trazidos em algumas séries sobre realidades paralelas, sobre multiversos, sobre jumps de realidade, para que a gente possa trazer essa percepção para a nossa vida, tá? A Socorro disse que entendeu, a Jorema falou que entendeu, maravilha. Qual a diferença do DEOA? Que eu acho que, assim, é bem legal para nossa compreensão de jumping, de fato, de realidade. Por quê? Porque o Flecha, quando ele faz um jump de realidade, ele leva o eu dele para uma nova realidade, mas o eu dele vai igual. Ele só encontra uma outra versão de eu. Então, ele faz assim, uma reunião de versões de eu, né? Na seriado Flash, na versão do multiverso de si. No DEOA, ela traz a teoria, a série, ela traz realmente a teoria de jumpings de eu. Porque quando a personagem, ela pula para uma realidade paralela, ela assume o eu daquela realidade paralela. Então, suponhamos, aqui, ela, na realidade em que ela começa, em que ela inicia, ela tá aprisionada. E aí ela faz um jump para uma outra realidade, um outro eu dela, que é, digamos, uma mulher rica. E ela jumpeia literalmente para aquela realidade, sendo aquela nova pessoa. Então agora ela, que era aquela pessoa que estava aprisionada, ela entrou literalmente, faz parte da nova realidade. Ela assumiu o lugar, ela assumiu o eu daquela realidade em que ela, o outro eu dela, era uma versão de uma mulher rica. E assim ela vai fazendo jumps de realidade para outros eus dela. E quando ela faz esse jump, ela assume essa nova realidade. Ou seja, ela passa a ser. É diferente do Flash, que ele faz a reunião, tipo, amiguinhos, meu eu 1, meu eu 2, meu eu 3, meu eu 4. Não, ela literalmente faz um jumping de realidade e passa a ser essa pessoa. Então, assim, é como se... Eu vou fazer uma analogia que não é isso que a série fala, tá? Eu vou fazer só uma analogia. Então, é como se aqui ela habitasse um corpo em que existia uma versão de vida, existia uma realidade, existia uma terra, vamos colocar assim pra gente ligar com o que eu falei da série Flecha. Existia um planeta Terra em que ela mesmo, era uma mulher que estava aprisionada, ela pula, digamos, para uma outra terra, para uma outra realidade, em que ela é uma mulher rica, como se ela assumisse aquele corpo, tá? Então, assim, na série, lembrando, aqui a gente tá usando exemplos de série para trazer para nossa percepção como é essa questão de realidades paralelas e como são esses jumps de realidades e como é a reprogramação, tá? Então é como se ela pulasse. Agora ela tá nesta pessoa, nesta versão, neste corpo, em que, digamos, ela pulou para uma realidade em que ela era uma mulher rica, enfim, tinha toda essa história. Então ela faz um jump, ela simplesmente acorda numa outra versão de realidade. Acabei de lembrar, e quem fala de realidades paralelas também é aquela série Dark, né? Eles também entram num túnel lá que faz a...
né, que tem uma conversão de dimensões e jumpeia para outra realidade. Então ele sai em outra versão, né? Tem a versão que o mundo acaba, tem a versão que o mundo não acaba, então ele pula de realidades. Mr. Nobody, que eu falei hoje. O que Mr. Nobody tem? Ele inicia o filme dizendo que quando esse menino, né, que era o Nobody, saiu do céu, os anjos esqueceram de silenciar ele e de apagar a memória dele. E aí ele, quando criança, cada vez que uma situação aparece para ele enxerga tipo o futuro inteiro. O que aquela possibilidade daquela escolha iria criar para a vida dele toda. Então imagina, se você tá aqui para virar a rua para cá, virar para cá. Escolher se vai ficar com João ou se vai ficar com José. E você vê completamente, se eu ficar com José, a linha de tempo, a realidade que é criada a partir daquilo. E se eu ficar com João, a realidade que é criada a partir daquilo. Então o Nobody, ele vivia as projeções das realidades, porque ele as via. E é muito interessante esse filme, porque é um filme, não é uma série, porque se você não prestar atenção, são muitas linhas de tempo e são muitas histórias diferentes. Porque como ele vê todas, passa todas no filme. E aí, esse moço, ele tem essa habilidade destravada. Uma vez eu até comentei com uma Dija mesmo, que eu enxerguei 2 linhas de tempo, eu não enxerguei todas. Mas eu não sabia o que eu estava vendo. Eu via que se eu fosse de determinada forma, uma coisa ia acontecer e uma pessoa ia agir comigo dessa forma. E enquanto eu era dessa forma, da outra forma, a pessoa agia comigo completamente diferente. No momento em que eu acessei isso, eu não sabia que eu estava enxergando probabilidades de linhas de tempo. E aí eu vou pegar esse exemplo porque eu levei um tempo para entender, para falar como se jampeia de realidades. Cara, como é que eu mudo de uma realidade para outra realidade? Considerando o ponto de vista de que existem realidades paralelas coexistindo dentro de uma teoria de multiverso, né? Ou dentro de uma teoria de que todas as realidades são possíveis, tá? Eu tô fazendo a correlação porque fica mais fácil por causa do exemplo que eu dei do Flecha. Mas a gente já falou há muito tempo atrás sobre bolsões de realidades, que as pessoas estão vivendo bolsões de realidades a partir da própria projeção. E isso também cria multiversos que estão coexistindo, mas não necessariamente estão juntos. Como assim? Porque se a minha projeção diz uma coisa totalmente diferente da sua, elas não necessariamente se tocam. Elas funcionam como realidades paralelas. Você pode às vezes até ver, mas não tocam. É a mesma questão de você ter pessoas que convivem no mesmo ambiente e se sentem completamente diferentes. Então, digamos, tem 2 pessoas convivendo no mesmo ambiente. Uma vive no extremo bem-estar consigo e com a vida. Uma outra vive num processo de enfrentamento e de, desafios, de que a vida é algo a ser vencido. Embora essas pessoas estejam no mesmo lugar, elas estão vivendo realidades paralelas. E aí, essa é a mágica de realidades paralelas. Porque você pode viver uma realidade paralela, e na verdade não é que você possa, você já vive. Uma realidade paralela de quem está próximo a você. Porque você está vivendo a realidade do seu eu. E eu vou explicar mais falando de reprogramação. Até aqui, com esses exemplos, vocês estão acompanhando? Vocês têm alguma dúvida? Fala aqui para mim. Porque a ideia é que seja algo útil para a sua vida.
essa percepção de realidades paralelas é que seja algo útil. E como é que pode ser algo útil para a sua vida? Fala para mim. Mas fala para mim assim, sem a teoria de, oh meu Deus, tudo é possível. Para você, na sua vida prática, é fácil mudar a realidade comum? É fácil mudar a realidade comum? Tipo assim, é fácil mudar o mundo usando termos que são conhecidos, né? É fácil mudar o mundo? Socorro colocou, estou entendendo. Lai, sim, sim. Manu, sim, estou entendendo. Jurema, sim. Adija, adoro um jump de realidade. É fácil mudar o mundo? Porque se você considera que só existe uma realidade, você vai ter que mudar o mundo para mudar a sua vida. Já considerou isso? Não é isso? Eu vou ter que mudar o mundo, eu vou ter que mudar as pessoas. Se só existe uma realidade, e eu não estou questionando, dizendo que está errado, que você pense assim, mas se dentro do seu processo de criação, você tem a crença de que só existe uma realidade, uma única, para você mudar a sua vida, você vai ter que mudar as pessoas ao seu redor. Ou você vai ter que mudar de lugar, que é tipo uma forma de mudar as pessoas ao seu redor. Ou você vai ter que mudar o mundo. Provavelmente você vai ter que mudar o mundo. Ah, quero viver num mundo de paz. Você vai ter que bater lá na guerra da Ucrânia, da Síria, da bexiga. Claro, para resolver ela, para ter um mundo de paz. Se tiver só uma realidade, percebe? Isso é uma crença viável para você experimentar? É claro. Só tô te dizendo que ela aparentemente é um pouco mais difícil. E aí vocês responderam, não é fácil. Não é fácil, mas estou entendendo que sou eu que devo mudar isso. Isso. É um ponto de vista que você adota para sua realidade. Porque dentro da possibilidade da criação dessa experiência, qualquer ponto de projeção que você colocar, ele será validado. Como assim, Cá? Eu já vou ler os demais, tá? Exemplo, se você projeta dentro do seu ponto de vista, o ponto de vista dos cristãos clássicos, de que após a morte vem um paraíso, essa vai ser a sua projeção de realidade. Se dentro da sua projeção de realidade você tem a crença muçulmana do paraíso com as virgens e não sei o que mais, essa é a sua projeção de realidade, logo é isso que você vai experienciar. Se dentro da sua existe, eu esqueci agora o nome, o pós-vida de Uganda, meu Deus do céu, eu acabei de esquecer o nome de uma das cidades astrais que são conhecidas, esqueci totalmente, que vem de uma origem de crença africana. Se você tem o ponto de vista espírita do nosso lar, é esse que você vai viver. Se você tem o ponto de vista do umbral, é esse que você vai viver. Por quê? Porque dentro dessa realidade, as múltiplas realidades são permitidas, que é para que cada um possa experienciar o que quiser experienciar. E você experiencia através das suas crenças. E as suas crenças geram as suas projeções de realidades. Então, por isso que eu estou falando que o ponto de vista das realidades paralelas é uma projeção de realidade mais fácil, que pode te ajudar a atualizar a tua realidade. Porque quando você acredita que existe só uma realidade, e tudo bem se você acreditar, eu não estou dizendo que está errado, porque todas as realidades são possíveis dentro dessa criação. Isso faz parte da criação do tudo que é, do todo, da fonte, da inteligência infinita. Então, todas as projeções são possíveis e elas coexistem, tá? Todas elas. Tanto é que você tem nesse mesmo planeta um lugar pacífico, lindo, maravilhoso, que todo mundo é maravilhoso, e no outro o povo está se matando.
Então, é a mais pura realidade, percepção da realidade, que várias realidades coexistem. Então, se você tiver alguma dúvida, é só prestar atenção no mundo. Como é que você consegue viver de uma forma pacífica e outra pessoa tem um caos de vida do início até o final? Porque realidades diferentes são possíveis dentro dessa existência, tá? E o que isso te ajuda também? A não brigar com a realidade do outro. Porque a realidade do outro é só uma projeção da realidade que ele quer viver. Realidades paralelas te ajudam também a não precisar brigar nem combater o que o outro acredita. Porque o que o outro acredita, ele precisa acreditar para existir na realidade dele. Compreende? Se ele não acreditar naquilo, ele não vai viver aquela realidade. Então ele vai precisar acreditar naquilo para viver aquela realidade. E você não precisa, a não ser que você queira, brigar com a realidade dele, porque é só uma projeção da realidade que ele mesmo está experimentando. Isso só vai fazer parte da sua realidade caso você concorde com ela, caso você tenha uma crença semelhante ou uma crença que se alinhe. Se não, só aquela pessoa vai viver aquilo. E aí eu volto o exemplo para pessoas diferentes que vivem no mesmo ambiente e elas estão experienciando a si e a vida completamente diferente pelo que elas sentem, pelo que elas são, tá? Então aqui eu só estou trazendo o argumento do porquê o ponto de vista de realidade paralelas pode facilitar você mudar o seu eu, você mudar a sua realidade. Agora eu só vou ler. A Socorro colocou, é mais fácil mudar a mim mesmo. Isso. E esse é o jumping do eu, que é o jump de realidade. Dija, eu tenho experienciado, mudado alguns pontos de vista internamente e ver alterando as coisas ao meu redor. Pois é, na verdade ela está fazendo o quê? Ela está mudando a versão da realidade dela. Da dela. Não a dos outros. Da dela. Jurema, as mudanças começam primeiro em mim. Perfeito. Vamos falar de jumping do eu. Por quê? Mudar uma única realidade é possível? Claro. Você pode pegar aí uma causa para o mundo todo. Claro, você pode viver isso. Só que se você abrir-se para a perspectiva e qualquer perspectiva que você queira abraçar, ela é possível pelo todo, né? Você pode acreditar no que você quiser. Você tem amor e energia para criar o que você quiser, criar paz, criar guerra, criar concordância, criar afrontas. Você tem energia disponível para criar isso. Se você quiser levar para sua vida o ponto de vista de realidades paralelas, você não precisa mudar o mundo. Você pode se deslocar para uma realidade que te interessa. Como assim, Ká? Semelhante ao que eu falei do Deoa. Lembra do Deoa? Ela faz um jumping. Ela começa com uma realidade paralela, em que ela é uma prisioneira, tá? Que o cara tá fazendo os experimentos com ela. E ela jumpeia, ela pula para outra realidade, para um outro eu dela que tá vivendo uma outra forma de vida. E esse é o jumping de realidades, que é mais fácil fazer e que mais está no seu poder. Porque esse jumping, e aí trazendo agora para reprogramação, você faz através do seu eu. Sempre que na sua realidade está se apresentando alguma coisa que não é o que você quer experienciar, você pode ir no seu eu. Mudar a programação do seu eu. Porque mudando a programação do seu eu, que é mudando quem você é, automaticamente a sua projeção é atualizada. Então, usando o exemplo do Deoa, tá? Na série, ela faz um jumping de realidade lá com uma técnica lá, um negócio que ela sabe, tá? Só que dentro, né, da nossa realidade, como é que eu faço esse jumping?
eu me torno a pessoa da outra realidade. Então, digamos, nessa realidade, toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu preciso de 5 passos, tem muita burocracia, tem choro, sofrimento e drananana. Eu quero jumpinhar para uma pessoa que as coisas funcionam mais rapidamente, de uma forma mais prática, que ela não se prende nas situações da vida, ela anda. Aí eu mudo o meu ser para esse ser. E a partir do momento em que eu sou esse novo ser, eu vivo essa realidade. Por quê? Teve algum momento em que eu falei para você que dentro dessa experiência, a minha experiência está vindo da minha projeção. E se eu mudo o que eu estou projetando, eu atualizei a projeção. Eu fui para uma realidade paralela. Cada um outro exemplo para ajudar, eu vou usar as técnicas que eu trabalho, tá? Eu vou falar do Restart, porque eu acho que o Restart, a estrutura dele é muito elucidativo para a gente entender de jumps de eu, de eus, né? De versões nossas. Ele é muito fácil de você perceber um jumping de eu, porque o Restart tem a função de fazer um jump de realidade acessando a sua versão mais elevada, mais pura. O que a gente faz no Restart? A gente pega uma situação aí que você vivenciou, que gerou uma impressão, que gerou um ponto de vista. E aqui eu quero só estratificar que uma impressão que você teve de determinado acontecimento é uma escolha. Escolha não é só o que você faz, mas é o significado que você dá para aquilo que você faz. Exemplo. Se eu dei o significado que quando eu tiro uma carta de tarô, ela diz exatamente o que eu devo fazer na minha vida naquele momento, ela revela exatamente, eu criei essa projeção na minha vida. E aqui eu quero abrir uma aspas para você perceber que não são as situações que estão criando a sua vida. É você que está alimentando as situações. Mesmo que uma teoria tenha sido passada há tempos por estudos, pela sua ancestralidade, você escolheu acreditar naquilo. Você escolheu dar um significado. E o significado que você deu para aquilo gerou uma escolha e uma projeção na sua vida. Então, digamos, vou dar 2 exemplos. Alguém que não conhecia tarô. Veio alguém aleatório, sei lá, no meio da rua, colocou um tarô, a pessoa não se agradou, não gostou, não sei o que, e falou, isso aqui não determina e não diz nada para minha vida. Ela fez uma escolha com o significado que ela deu para aquele acontecimento. Uma outra pessoa passou pela mesma situação, mas ao ver o que saiu das cartas, ela tomou completamente aquilo para sua vida e passou a projetar sua vida em cima daquele significado que as cartas trouxeram. Ela criou uma escolha com o significado que ela deu e com isso uma linha de tempo, uma realidade paralela. Eu vou dar outro exemplo que talvez seja até mais fácil e mais conhecido para vocês. Vocês já viram pessoas que receberam diagnósticos médicos de tipo assim, ó, morte ou vai ser assim? Algumas semanas atrás mesmo eu conversei com uma pessoa que teve câncer de linfoma nas linfas. E quando ele recebeu o diagnóstico, o médico falou para ele, né? Isso vai ser no mínimo 6 meses de tratamento. Só que quando o médico disse isso para ele automaticamente falou, não, vai ser no máximo 4 meses de tratamento.
Só que mediante ao eu dele e mediante a crença dele, não era verdade o que o médico tinha falado, embora o médico fosse uma autoridade, fosse o que fosse. Valia para ele o que ele disse, porque por alguma razão foi determinado por ele que era 4 meses no máximo. Em 3 meses ele ficou curado com tratamento. Já tem outras pessoas que quando ouve que tem um câncer, pronto. Ouviu que tem um câncer, já morri. Então, entende? A pessoa deu o significado. E o tempo todo estamos dando significado aos acontecimentos. Esses significados que a gente dá aos acontecimentos vêm das crenças que a gente tem internamente naquele momento. E esses significados são uma escolha. Por exemplo, a pessoa que eu citei, ele escolheu que o câncer não ia matá-lo e que o tratamento iria ser rápido. Ele escolheu, ele determinou. Por que foi tão automático? Porque nas crenças dele aquilo era automático. E daquela forma. Já tem outras pessoas que não. Entende? Então, percebe? Eu vou só frisar mais uma vez. O significado que você dá para os acontecimentos é uma escolha para os próximos passos das suas projeções. E agora eu vou voltar para te falar, usar o exemplo do Restart para te explicar de jumpings de eus, de versões de eus, que dá um jumping em que realidade você está vivendo. Então, o Restart, a gente pega uma situação. Suponhamos que seja essa pessoa que descobriu que tinha um câncer, só que ela significou que aquilo era algo terrível que iria acabar com a vida dela. E talvez ela nem tenha, morrido de fato, mas ficou aquela impressão dentro do campo dela. O que a gente faz dentro do Restart? A gente volta antes daquela informação existir. Existe. Para o quê? Para a pessoa acessar um outro eu dela. Porque dentro da percepção da pessoa, ela só poderia agir daquela forma em relação àquele câncer. Porque aquilo é a personalidade dela, porque aquilo é a forma com que ela existe, porque quando o médico fala é verdade, por N argumentos que venha na mente dela, tá? E aí o que eu faço? Eu desloco você para uma outra versão de eu, que é o teu eu mais primordial. Antes de você dar aquele significado àquela situação, antes da dualidade. E aí, quando você acessa esse eu peço para você se ver e olhar para a situação. Porque agora você está olhando para a situação de uma versão diferente de você mesma. Só que não é uma coisa que eu estou contando, tipo aqui uma teoria explicada. É uma coisa que você está acessando. E quando você acessa esse seu outro eu, que é um eu mais próximo do seu eu sou, da sua verdade absoluta, e olha para a situação e descobre que aquela situação tem um significado completamente diferente do que você tinha acessado anteriormente, a gente pode atualizar o teu eu, porque agora existe uma nova verdade para você. E 2 coisas costumam surgir dessa nova versão de eu que olha para o que você experienciou e tem uma impressão completamente diferente e muda o significado. A mais comum, o significado muda para você. Então, usando o exemplo da pessoa que foi impactada por causa do câncer, a pessoa que tem essa história de sofrimento na sua vida, ela acessa e vê que não tem nada disso. Nem no sistema, nem no campo, nem nas emoções dela. Então, aquele significado de sofrimento é diluído do sistema dela. Ou opção 2, que é mais interessante. Ela acessa uma versão completamente diferente daquele acontecimento. Sim, diferente. Ela vê o acontecimento sendo diferente. Como assim, Ká? Mas como é que é possível que ela vê o acontecimento sendo diferente? Porque, meu amor, o acontecimento, uma coisa que você tem na sua memória, ela é lembrada de uma forma pelo significado que você deu.
não quer dizer que foi completamente real. A sua mente registrou de uma forma. E isso é muito simples de ver. Vocês já viram pessoas diferentes contando o mesmo acontecimento, como elas contam de forma diferente? Por que elas contam de forma diferente? Às vezes até o que aconteceu é diferente da forma com que elas contam. Porque a mente de cada uma processa de uma forma mediante as suas crenças e registra de uma forma. Isso é uma chave maravilhosa. Então, quando a gente restarta o teu eu, e quem já experienciou, quem já fez o restart, sabe que quando você acessa é totalmente diferente. Mais uma vez, ou o significado muda, ou a forma com que você lembrava aquilo muda. Por quê? Nesse momento você fez um jumping de realidades. Por quê? A gente fez um jumping do teu eu. Entendeu? Oi, Dani. Agora eu vou dar um exemplo, porque assim, o restart, ele é muito óbvio da gente entender jumpings de eu, porque ele faz exatamente isso. Ele leva você para um outro eu. Tá, Cá, mas fala de mais técnicas. Como é que as reprogramações, as técnicas de reprogramações me ajudam a fazer esse jumping de eu, do meu eu, para uma outra versão do meu eu, com uma outra personalidade, com outras crenças, com uma outra forma de ver a vida? Exatamente nas crenças. Porque lembrando, as crenças geram a sua projeção. Suas crenças faz com que você dê significado aos acontecimentos. Os significados que você dá aos acontecimentos são escolhas que geram o próximo passo da sua projeção. Se eu modifico as minhas crenças, eu modifico a projeção. Eu modifico o meu eu. Se eu tenho aqui a crença de que tudo na vida é com muito passo a passo, porque eu tenho um eu burocrático, essa vai ser a minha projeção. Se eu faço um jumping para um eu que trabalha com fluxos de facilidades, eu mudei a minha projeção. Eu mudei para uma outra realidade. A realidade em que a pessoa gera as coisas com facilidade. Exemplo, Theta Healing. Quando você pega um tema e faz o processo de cavar para reordenar, liberar aquilo da tua mente e te dar novas opções de criar aquilo, ou seja, quando você substitui crenças e faz downloads, que isso é uma coisa muito legal que no Restart eu também faço, downloads, porque às vezes você não desenvolve certas coisas do seu eu porque você não sabe como. Assim, eu fui a vida toda uma pessoa tímida. Como é que é ser uma pessoa falante desenrolada? Eu não sei. Eu não tenho um banco de dados para isso. E quando a gente faz um download, a gente pega da fonte infinita, da inteligência infinita, como é ser uma pessoa falante e baixa essa informação para você. De como é e de como é a sensação. Porque aí, conhecendo, é muito mais fácil de você reproduzir. Ah, então uma pessoa falante se sente assim? Ah, tá bom, agora eu já sei como é isso. Então, entende? Ele atualiza o teu eu, porque ele atualiza as tuas crenças. E com isso, ele vai gerar uma nova versão do teu eu. Fazendo também um jumping de realidade, gerando uma nova realidade. Porque há um novo eu. Vou dar aqui mais um exemplo. Tem aqui gente de Barra de Axis. Eu faço também atendimento de facilitações. Que não é exatamente como Barra de Axis, porque foi uma forma com que eu canalizei, tá? Mas eu uso sim o enunciado aclarador de Barra de Axis, que é o certo, errado, bom e mal, pode e poc, todos os novos cursos, garotos, povoados e aléns. O que esse enunciado aclarador faz? Ele vai pegar o ponto da criação daquela projeção.
chama de ponto de criação e ponto de destruição. Então ele vai mexer em todos os mecanismos de dualidade que você criou aquela projeção. E lembrando, a projeção vem de uma crença. Então, na verdade, ele vai mexer na origem daquela crença, dissolver a energia daquela crença, tornando ela mais flexível para você modificá-la. Porque uma crença, por ser algo que você acredita, seja de uma forma perceptível ou não, ela está enraizada no seu ser. E quando você facilita fazendo as variações do POD-POC, você vai mexer na estrutura de solidez daquilo. Vai sair como se fosse uma base sólida que você não conseguisse fazer diferente e você vai destruir, descriar o quê? A própria criação que você fez de só ser daquela forma. Porque quando você torna isso maleável, você mesmo tem flexibilidade para fazer diferente. Porque voltando, tudo é projeção sua. Tudo é uma autoprojeção de realidade mediante as suas próprias crenças, mediante a forma com que você acredita que o mundo funciona. Percebe? E aqui eu vou trazer só mais uma informação. Vocês estão entendendo aí, né? Se vocês tiverem dúvida, fala aqui pra mim, que aí eu esclareço a tua dúvida. Dentro do ponto de vista aí do conceito do Theta Healing, ele fala que existe 7 planos de criação. Esses planos de criação não são dimensões, tá? As dimensões são infinitas de realidade, desde a física às sutis. As dimensões são infinitas. O Theta Healing ele fala de planos de criação, que vai do 1 ao 7. Ele fala assim, que é como se o 1 fosse o mineral, se eu agora não me confundir. O 2 é como se fosse reino, sabe? O vegetal. O 3, o humano dos animais. O 4 é como se fosse dos desencarnados, animais de poder e tudo mais. O 5 dos mestres ascensos, essas coisas, né? Seriam campos espirituais. Campo 4 e 5 já começa a ser os campos que a gente chama de campos espirituais. O 6º seria o campo das leis que regem o universo ou o multiverso, né? E o 7º plano é o plano do Criador, é o plano de tudo que é um plano da inteligência infinita. Só há incondicionalidade no 7º plano. O que é incondicionalidade? Significa todas as possibilidades, de forma incondicional, no plano do Criador. Por isso que quando a gente faz o restart, a gente vai para o plano do Criador, para o plano do zero absoluto. Quando a gente faz Theta, a gente vai para o plano do zero absoluto. Barra de Axis cita também a energia primordial. Por quê? Porque é nesse plano que tudo é incondicional. Cá, então no nosso plano, nas nossas projeções, do 7 para baixo, desde o plano das leis ao plano dos humanos, ao plano espiritual, todos são condicionais. Por quê? Porque todos foram criados pelas nossas projeções. Eu acho isso maravilhoso. Principalmente essa parte de todos foram criados pelas nossas projeções. Mas, eu não criei a projeção do reino mineral. Você criou a projeção do que você percebe do reino mineral. Talvez você olhe uma pedra e ache que é só uma pedra. Mediante as suas crenças. Mediante as crenças de outras pessoas, aquela pedra já tem uma vibração. Mediante a crença de outras pessoas, ela consegue enxergar aquela pedra em vários níveis de dimensões, inclusive se movendo. Mediante as crenças de outra pessoa, aquela pedra tem consciência. Então, percebe? As condições vêm das projeções, vêm das crenças. E eu não estou dizendo que elas são erradas, porque elas criam a projeção da sua vida. Mas é importante esclarecer para você que são condições projetadas por você para criar uma realidade específica. Logo, essa realidade não é uma realidade última. E existem muitas realidades.
projetada por muitos eus que você pode escolher experienciar, que é onde você entra no campo das infinitas possibilidades. E como eu acesso o campo infinito das infinitas possibilidades? Cara, como é que eu acesso uma coisa agora e acesso outra coisa depois? Mudando as escolhas. Como é que eu mudo as escolhas? Mudando as crenças. Mudando os significados que você dá para as coisas que acontecem. Mudando o seu eu. Então, percebe? Vou falar aqui de uma outra técnica, agora uma técnica que eu não trabalho normalmente. PNL. Cara, uma técnica de reprogramação de PNL vai me fazer um jump de um eu, de uma versão de um eu meu, de uma versão de realidade paralela? Como é que ela faz isso? A PNL, ela muda completamente, ela te dá ferramentas para mudar completamente o significado dos acontecimentos. E quando você muda o significado dos acontecimentos, você muda o seu eu. Vou usar o exemplo que eu dei no Stories. Aconteceu uma determinada situação na sua vida que você se decepcionou. Aquela decepção que foi processada, ela modificou o teu eu e você não notou. Porque dali pra frente você começou a agir condicionado como uma pessoa que se decepcionou. Seja evitando situações que te decepcionem, ou seja, se jogando em tudo. Porque já que se decepcionou, ó, percebe? Tanto quem se retrai, como às vezes quem se joga excessivamente, está condicionado. Você está condicionado, por quê? Porque no seu sistema você é uma pessoa que se decepcionou. Você registrou que um acontecimento gerou a decepção. E aí, por exemplo, a PNL pode usar ferramentas na tua mente para transformar aquela decepção em algo insignificante ou que não te impacta. Que o Theta Healing pode fazer, que as facilitações podem fazer, que o Restart também pode fazer. E quando ele muda a significância, ele muda o teu eu. Porque você deixou de ser a pessoa que age como uma pessoa que foi decepcionada. E agora você age de uma forma diferente, com muito mais possibilidades. O seu eu é um eu diferente. Foi um eu resetado. E agora as possibilidades das realidades que você projeta também. Falem pra mim se deu pra entender como as reprogramações fazem esses jumps do teu eu. E fazem você acessar uma realidade paralela. Porque você não precisa mudar a realidade de ninguém. Você não precisa mudar a realidade do mundo. Você pode mudar para a versão do seu eu através de várias técnicas de reprogramação. E essa projeção do seu eu, e essa sua versão do seu eu, vai gerar uma nova projeção de realidade. E qual é o limite dessa nova projeção de realidade? É o limite das suas crenças. Como eu falei, o exemplo, né, de uma pedra, do reino mineral, a projeção que você tem em relação a uma pedra. Então, você pode olhar uma pedra e achar que é só uma pedra, mediante as suas crenças, mediante o seu eu. Você pode olhar uma pedra e ver que ela vibra energia, mediante, novamente, as suas crenças e o seu eu. Você pode olhar a pedra e ver ela existindo, inclusive em movimento, em várias dimensões. E você pode olhar uma pedra e acessar a consciência dela e conversar com ela. O que mudou de um para outro? A pedra é a mesma. Mudou o eu que acessa a pedra. De acordo com as crenças do eu que acessa a pedra, aquela pedra vai se apresentar como um ser, como uma experiência, uma entidade completamente diferente para pessoas, para eus diferentes. E essa percepção que você pode mudar a versão do seu eu não te deixa preso a um eu que você conheceu, ou um eu que você acreditou e aprendeu que você era, ou a um eu que você acreditou que foi imposto a você, seja por família, seja por sociedade, seja pelo que você acreditar. Entende? Você não está mais preso às circunstâncias, porque agora você não precisa modificar as circunstâncias. O que você modifica é a versão do seu eu.
E a versão do seu eu vai migrando para uma nova realidade. Falem para mim se ficou entendível para vocês esse caminho de como as reprogramações, e existem N técnicas, pode até ser uma própria afirmação, que modifica o teu eu, modifica as tuas crenças. Com isso, modifica o significado que você dá para as coisas, modifica as tuas escolhas e modifica as tuas projeções, fazendo um jumping para uma realidade paralela da qual você vivia anteriormente. E o importante, as versões dos eus são infinitas. Usando aqui a referência do multiverso de si, do Flash, tem vários eus. Você não precisa jumpinhar uma vez só de eu e uma vez só de realidade. Cada vez que você modifica uma crença, um ponto de vista, você já vai para uma nova versão do seu eu. Sabe como Deoa, ela jumpeava para uma nova realidade. Agora, lógico, na série é tudo muito explícito. Tipo, aqui ela é uma prisioneira, quando ela jumpeia de eu, quando ela muda a versão de um eu dela, ela já é uma mulher rica. Então, na série, né, que é uma coisa gravada, é muito rápido. Mas no seu dia a dia, cada vez que você faz uma reprogramação, uma ressignificação, você já atualiza. Às vezes, você não nota tão explicitamente. Por quê? Porque aquela crença gerou um cunho de informação que está gerando uma mudança aqui, ó, mas já mudou. E enquanto mais você jumpeia o seu eu para uma nova versão de eu, novas versões de realidades vão mudando. Isso acontece o tempo todo. E um exemplo simples, que vocês já podem ter notado, já viram quando acontece uma coisa e, sei lá, você fica revoltada, fica bravo, fica triste, você, né? Parece que as coisas começam a dar errado, se complicarem em sequência. É como se a desgraça viesse assim, em rodo. Vocês já observaram isso? Por quê? Porque você entrou numa versão do seu eu contraído. E aquela versão do seu eu contraído automaticamente migrou para uma realidade paralela mais contraída. Por isso que os acontecimentos começam a... Tipo assim, putz, peraí, tá dando tudo errado? Como assim? E vocês já devem ter observado que quando acontece uma coisa legal que você vibra, parece que chama também. Não é só o complicado, não. O fluido também chama. E quando as coisas vão fluindo e, gente, né? Tipo aquele dia que todo mundo fala que você tá bonita, que você tá bem, que você tá radiante. Você jumpeou para uma realidade paralela. Então, percebe? Isso sempre esteve no seu dia a dia. E o tempo todo você tá dando saltos de realidades. Como se houvesse 100 milhões de Karines que eu posso ser. 100 milhões de Marluces, de Dijas, de Tarsilas que você pode ser. E quando você significa uma coisa de uma forma, quando você adota uma crença como realidade, você já faz esse jump. Você já vai para uma versão do seu eu. E essa versão do seu eu vive uma realidade. Então, percebe? A reprogramação faz com que você faça isso de uma forma direcionada e objetiva. Para o eu que você quer viver, para o eu que você quer experienciar. Lembrando que dentro dessa criação não foi limitado o que você iria experienciar. Lembrando que eu falei do exemplo, neste mesmo mundo, que não é um mundo, é um multiverso de realidades, tem gente feliz, saudável, perfeito, tem gente, assim, aproveitando a vida, tem gente no meio de uma guerra. Essas realidades coexistem. Coexistem no sentido de são possíveis. Tem gente que é muçulmano, tem gente que é cristão, tem gente que é umbandista. Ou seja,
Todas as crenças são possíveis. Todas as projeções são possíveis. Tem gente que tem uma maravilhosa autoestima. Tem gente que tem uma péssima autoestima. Todas as realidades são possíveis. E quando você levar a sua percepção de que todas as realidades são possíveis, elas não estão sendo impostas, porque não existe uma realidade. A única coisa que impõe a sua realidade é a sua própria crença na realidade, que cria um viés. E quando você tem essa crença, ela cria de fato a projeção que vai ser assim, que para certa coisa mudar só pode mudar dessa forma. Que para certas coisas, sei lá, de repente, você acredita que para você mudar a sua vida, você precisa voltar lá e resolver o emaranhado dos seus ancestrais. Pronto, isso é verdade para você. Mas cá, isso não é verdade? Isso é verdade para você. Dentro dessas projeções da inteligência infinita, todas as projeções foram possíveis. Se outra pessoa acreditar que não tem nada a ver com que os ancestrais dela fizeram, eles podem ter matado a torcida do Flamengo, não tem nada a ver para ela. Isso foi uma verdade. Porque crença é uma verdade enraizada, não é só o que você fala. Para ela, não vai fazer diferença nenhuma, porque não faz parte do conjunto de crenças dela. Tem muita gente que fala assim, o dinheiro vem com alegria. Ótimo. Se você tem essa crença, o dinheiro vai vir para você quando você estiver no estado da alegria. Tem gente que não tem essa crença. E o dinheiro não tem ponto de vista. Tem gente que não tem nada de alegria, não tem nada de amor nem de bondade, mas o dinheiro vem para elas. E elas têm muito. Por quê? Porque na crença delas, entenda, na crença delas, pouco importa. Então, às vezes, a gente não entende algumas coisas que funcionam no mundo ou que funcionam na vida das pessoas. E a questão é, não existe uma regra física. O que existe é a projeção das suas crenças. Se para você o dinheiro vem pela alegria, pelo amor e pela felicidade, pronto. Para você vai vir pela alegria, pelo amor, pela felicidade. Se para outro cara vem pela raiva, vai vir pela raiva. Se para outra pessoa tanto faz, tanto fez, o negócio é vir, para ela vai ser assim. Então, todas as crenças e todas as possibilidades existem. E por que existem? Para você poder experienciar. Isso faz parte do grande espetáculo da fonte criadora. Para que você possa experienciar o que você quiser experienciar. Crie as condições que você quiser criar para você experienciar. Por isso que dentro da fonte tudo é disponibilizado incondicionalmente. E aí você pega o incondicional e dá um formato. E isso são as suas crenças. Percebe? E quando você dá um formato, você experiencia daquela forma. Só que como tudo está disponível incondicionalmente, você pode mudar esse formato. E esse formato é mudando as suas crenças. E esse formato é mudando a versão do seu eu. Quando você muda a versão do seu eu, já que tudo está disponível incondicionalmente, o que a gente já considerou e o que a gente não considerou ainda, você passa a experienciar aquela possibilidade. Vocês entenderam? Ou clareou mais ou menos aqui todo esse jogo que eu fiz de trazer as referências, as analogias dessas séries que vocês também podem assistir. Lembrando, eu falei aqui da série The Flash, que ele fala de multiverso, a DC fala de multiverso, e no Flash ele fala multiverso, o Flash acessa vários eus dele. Falei aqui da série The Oa, que ela faz jumping de eu, e ela faz um jump acessando um outro eu dela que está vivendo uma outra vida, tá? Uma outra realidade. Falei do Mr. Nobody, que é uma pessoa que ele consegue entender todas as linhas paralelas de tempo, né? Que cada escolha que ele faz gera, ou seja, cada eu que ele escolhe ser gera, né? E ele consegue ver tudo isso simultaneamente, e o filme mostra tudo isso simultaneamente. Citei o Andoni também, né? Que ela acessa uma realidade paralela. O Andoni é um pouco mais complicado de explicar aqui de uma forma resumida, por isso que eu não falei tanto ele. Tem outros filmes também, a própria série Loki, ela fala de uma linha de tempo, né? Que teve um grupo de guardiões que quiseram concentrar tudo numa linha de tempo. Ou seja, tudo na versão de um universo.
saindo da versão de multiversos, de múltiplas realidades. Então também aborda. Então, assim, a gente tem algumas coisas que podem nos ajudar a abrir espaço, né, para flexibilizar a nossa própria experiência, porque essa é uma das possibilidades de você poder escolher o eu que você quer ser, reprogramando. Porque dentro da fonte criadora, dentro da inteligência infinita, tudo é disponibilizado incondicionalmente. Todas as possibilidades já estão disponibilizadas incondicionalmente. Inclusive, a gente fez um experimento na última live, que foi a live do que era incondicional, que nós condicionamos, né, que nós tornamos condicional, que eu fiz um experimento em relação ao conceito de aterramento, de ground, né, que existe o conceito de que o aterramento só pode ser feito com os pés na terra, ou seja, através do elemento terra, e eu abri a experimentação mostrando para vocês que poderia ser feito através do elemento ar, ou seja, só mostrando que nós criamos um condicionamento, que é um conceito aceito por boa parte do mundo, para abrir a nossa mente de que tudo foi disponibilizado incondicionalmente. Nós, nas nossas experiências, com as nossas crenças, criamos condições dessas experiências. E isso não é um problema, é só uma forma de experienciar. Usando a referência da última live, caso você não tenha visto, veja, faça a experiência. A gente escolheu, né, projetar a crença de que eu só aterro e equilibro eletrostaticamente o meu corpo quando eu estou em contato com o elemento terra, do planeta Terra. Eu excluí as outras possibilidades, eu criei uma condição única e dessa forma criei todo um condicionamento químico-biológico do meu corpo nessa projeção. Mas é uma projeção. Em algum momento que qualquer ser da humanidade, inclusive foi este ser Karine que trouxe esse ponto, questionar isso e abrir a possibilidade, a gente passa a experienciar ou em outro grau de condição ou incondicionalmente. Percebe? Então, eu gostaria de abrir espaço na mente, no coração de vocês, de que as múltiplas realidades estão disponíveis. As múltiplas versões do nosso eu estão disponíveis. E caso você queira mudar a sua versão de eu e a realidade que você experiencia, não é que o mundo experiencia, não é que o outro experiencia, é que você experiencia, você pode reprogramar. Reprogramando as suas crenças, reprogramando o significado que você deu a acontecimentos ou que você está dando para acontecimentos nesse momento. Mudando o teu eu, mudando a vibração do teu eu e com isso mudando a realidade paralela, mudando de realidade paralela que o teu eu experiencia. Tudo isso está disponível pela grandiosidade da fonte, da inteligência infinita, para que você expresse o melhor do seu ser, o melhor da sua singularidade, da forma com que você escolher experienciar. E isso é grandioso. E eu sei que isso é algo que a gente não processa de primeira, mas é algo que a gente pode ir abrindo a nossa mente. Todos os pontos em que a gente acreditou que a gente estava sendo condicionado, e quando eu falo que a gente estava sendo condicionado, a gente acreditou que alguém nos condicionava, seja o sistema, seja familiares, seja cultura. Então vamos fazendo o processo? Todos os lugares em que nós acreditamos que nós estávamos sendo condicionados pela nossa família, pela nossa cultura, pelos ensinamentos que recebemos da nossa família, pelas respostas do nosso corpo, pelo que nos ensinaram como funcionam os alimentos, pelos que nos ensinaram como funciona a sociedade, pelo que nos disseram como é ser homem, como é ser mulher, como é ser, sei lá, gay, trans e tudo que tiver. Todos os lugares em que a gente acreditou que a gente estava sendo condicionado, até por uma matrix dominadora, por seres espirituais, por entidades, todos os lugares em que você concordou e acreditou que você era condicionado por qualquer outra coisa que não fosse o teu próprio eu, vamos destruir e descriar?
Se você quiser destruir e descriar a sua percepção de que alguma coisa, além de você mesmo, estava te condicionando, eu te convido a dizer um sim. Destruir, descriar, anular, dissolver esse ponto de vista em todos os níveis, em todas as dimensões do teu eu, em toda a tua memória celular. Certo, errado, bom e mal, pode e poco, todos os nomes, curtos, garotos, polvazes, aléns. É assim que a gente vai fazendo os movimentos, sabe? A gente, inclusive, pode reprogramar, destruir, descriar a base da base da base, porque ela também é uma projeção. E aí, tudo certo pra vocês? Eu trouxe muitas informações aqui, mas elas estão muito bem concatenadas. E se você ouvi-las, e eu convido a reouvi-las mais vezes para a percepção do seu eu, se abrir para possibilidades, porque isso é um tipo de percepção que a gente tem que convidar a nossa energia para abrir. Por quê? Porque nós estamos vivendo as próprias crenças. As nossas. Nós não estamos vivendo as crenças dos outros, tá? As nossas. Nós estamos vivendo as nossas próprias crenças. E elas aparentam ser uma realidade fixa. Até que a gente mexe na energia, até que a gente facilita a energia, até que a gente abre o campo de possibilidade. Aí a gente percebe que talvez elas não sejam fixas. É aí que a gente entra na reprogramação. E por isso, eu te convido que dentro da sua vida, você sempre tem que ir para a energia incondicional. Porque é lá que tem as possibilidades. É lá que não tem condicionamento. É lá que você não vai pegar uma história já pronta, comprar ela e reproduzir. Você pode perceber que você realmente tem escolha. Faz sentido para você isso? Fala aqui para mim. Com todo esse banho de informações. Quase a Mulher Maravilha aqui, ó. Eu botei aqui um anel tipo lanterna verde, só que não é verde, né? É azul. Lanterna azul. Fala aqui pra mim. Fez sentido tudo isso que eu abri pra você? Mesmo que talvez você tenha que ouvir de novo pra poder fazer essas associações. E perceber que existe flexibilidade na sua realidade. Se você abrir espaço para primeiro perceber que a sua realidade é só um condicionamento criado para gerar uma experiência, ela não tá certa, ela não tá errada. Mas você pode gostar ou não gostar, preferir ou não preferir. E se você não preferir a experiência que você está vivendo no momento, você pode mudar, você pode fazer um jumping de realidade. Como é que eu faço um jump de realidade atualizando a versão do meu eu? Eu atualizo a versão do meu eu, atualizando as crenças que existem dentro do meu eu, atualizando os significados que eu dou para os acontecimentos. Porque aí eu mudo o meu eu, que muda a minha projeção, que pareia com uma nova realidade. Olha aí, mais explicado que isso, talvez tenha. Não sei. Fez sentido para vocês? Falem aqui para mim nos comentários. Vendo pessoas que entraram depois. Eu convido vocês a partilhar essa live, porque esse tipo de informação é informação muito rica. Porque é uma informação que faça com que você perceba que você não tem uma guerra pessoal ou uma guerra universal para lutar. E se por acaso na sua vida, nesse momento, tem uma guerra pessoal e uma guerra universal para você lutar, você pode fazer um jump de realidade onde não tenha. Pera, qual é a versão do meu eu que não tem uma guerra pessoal para lutar? E qual é a versão do meu eu que não tem uma guerra universal para lutar? Quais são as crenças desse meu novo eu? Aí a gente pode reprogramar e levar para você e você sair desse BO. Percebe? Olha a possibilidade. Cara, eu quero uma versão minha que não tenha que lutar contra a Matrix dominadora. Claro que ela existe. Percebe? Claro que ela existe. Peraí, qual é a versão minha que não precisa lutar? Que não precisa lutar contra o sistema? A gente às vezes precisa fazer perguntas, acessar a fonte, ressignificar coisas para mudar. Você não precisa mudar o mundo, você precisa mudar o seu mundo.
a sua projeção. Porque da mesma forma que existem pessoas que nesse momento estão sofrendo, existem pessoas que nesse momento estão sorrindo. E todas as experiências são válidas, porque todas as possibilidades de criações foram disponibilizadas incondicionalmente. Incondicionalmente. A gente é amado e aportado para criar o que quiser criar. E os limites dessa criação a gente ainda está descobrindo. Eu nos convido a nos aventurar aí, descobrir o que a gente pode criar. Então, cada um vive numa realidade paralela, de acordo com a sua projeção. Sim, e essas realidades podem se conversar também. Lógico que internamente, como eu falei, você pode conviver com uma pessoa e ela tá numa realidade completamente de você, mediante a como ela se vê, ou seja, o eu dela e como ela se sente. Ou vocês podem estar na mesma realidade, entende? Como são as pessoas que se conversam dentro do dia a dia, dentro da vida? As pessoas se conversam quando a criação de um é relevante para a criação do outro. Então, suponhamos, vou fazer aqui um exemplo bem bobo, tá? Eu tenho um jardim que precisa de um jardineiro. Um jardineiro é relevante para a minha realidade e ele vai fazer parte da minha realidade. Ele vai vir na minha casa, ele vai trabalhar para mim. Para uma outra pessoa que nem quer ter planta, tá nem aí, um jardineiro não é relevante para a realidade dela. Então, esse jardineiro não vai existir dentro da realidade dela. E é assim que as nossas criações criam entrelaçamentos. Mas o fato também de uma pessoa aparecer e existir na sua realidade não dá o significado daquela pessoa, tá? Quem dá o significado é você. E aqui eu vou dar um outro exemplo usando ainda o jardineiro, né? Eu tenho um jardim e por isso um jardineiro é relevante para a minha realidade. Contratei um jardineiro. Esse jardineiro veio na minha casa e ferrou o meu jardim. Aí entra o significado. E o significado eu dou mediante as minhas crenças, tá? Significado é uma coisa particular. Esse cara veio, por causa disso, aí eu olhei, vi o serviço dele, achei que o serviço dos jardineiros são, as pessoas não se dedicam, não cumprem com as suas responsabilidades, eu fui cordial e o cara não devolveu, né, de cordialidade pra mim. Eu crio todos esses pontos de vista em relação àquele acontecimento do jardineiro que estragou o meu jardim. E agora, porque eu criei esse ponto de vista, mais pessoas chegam pra mim, cara, também contratei jardineiro e eles são, nossa, eles são muito folgados, né? Eles fazem um serviço muito meia boca. Isso começa a aparecer na sua realidade. Por quê? Porque foi o significado que você deu. Percebe? Você tá criando aquele efeito cascata da sua projeção. Ok. Por causa disso, agora eu não quero mais ser jardineiro, não. Sou eu que vou cuidar do meu jardim. Eu criei uma versão de realidade. Eu dei um significado para aquele elemento que tinha pareado por ser relevante para minha realidade. Aí uma outra realidade paralela, de um outro eu meu, que também, mulher, tinha um jardim e por isso um jardineiro fazia relevância dentro da sua realidade e eu contratei esse jardineiro, ele veio participar da minha vida, trabalhar para mim. Ele também ferrou o meu jardim, né? Mas quando eu olhei isso, eu falei, eu contratei ele não era tão bom. Vou contratar outro. Não dei relevância, não trouxe o significado que todos são ruins, não dei esse significado. Simplesmente procurei umas referências e fui procurar outro que fosse consertar. E assim contratei outro jardineiro, ele veio, ajeitou e eu continuei com o jardineiro. Então percebe? Então na primeira instância, aparece dentro das nossas realidades o que é relevante para as nossas criações. O significado também vai ser dado por a gente. Então, o fato de parear não quer dizer só que, porque teve ressonância, sabe? Eu parei com um ladrão e por causa disso eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que. O por causa disso eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi o significado que você mesmo deu. Eu posso, em algum momento da vida, ter pareado com um ladrão e ter dito, isso acontece, beleza, eu vou seguir minha vida. E não dei significado
contrativo para aquele acontecimento. Segui, nunca mais encontrei com o ladrão. Criei o meu eu criou uma realidade paralela. Que o outro eu, que quando encontrou com um ladrão uma vez na vida, disse que a cidade era perigosa, que ela criou outras versões de eu. Fala pra mim se com esses dois exemplos agora, você entendeu como é que cada um não só vive uma realidade paralela, como se encontram as realidades, ou seja, como se dão os entrelaçamentos e como os significados que você dá para esses entrelaçamentos ditam os próximos passos da tua realidade. Fala aqui para mim se esses exemplos foram. Então, todo o tempo você está criando a sua realidade paralela. Por isso que eu falei, você não é condicionado por ninguém, a não ser que você acredite que seja condicionado. Se você acredita que você é condicionado pela sua família, se você acredita que você é condicionado pela sua genética, vai ser, porque isso é uma crença. Se você acredita que você é condicionado pela sua cultura, vai ser. Tem gente que não é e nem sotaque tem, gente. Nada. A família é de uma forma e ele é de uma forma completamente diferente. E isso nem é uma guerra. Simplesmente na crença das pessoas, cada um é do seu jeito. Então, o que está reinando na sua vida são as suas crenças, que são suas. E está no seu poder mudá-las quando você achar válido viver uma outra realidade, viver uma realidade paralela. Você muda as suas crenças, muda a forma com que você dá significado às coisas, muda o seu eu, e esse seu eu vive uma outra realidade. Lembrando que o tempo todo você está migrando de realidades paralelas, de acordo com o que você escolhe ser. Agora deu para entender? Acho que a gente falou bastante. Eu sei que é um assunto assim que parece ser difícil, embora não seja, porque já está acontecendo aí na sua vida nesse momento. É só de você entrar em percepção do que já está acontecendo na sua vida nesse momento, para te dar poder de flexibilidade. Apenas isso. Fala pra mim aqui se você entendeu, porque dessa vez eu vou finalizar a nossa live, porque tem bastante assunto aqui. E ela vale mais ser reouvida para que, sabe, seja digerida. Porque pode ser que em qualquer momento do seu dia você se toque e fale: eita, não é que é mesmo? Não é que eu já tô fazendo isso? Então eu posso fazer isso ao meu favor. Cadê a Marluce? A Marluce caiu? Fale aqui pra mim, quem ainda tá online. Fala aqui pra mim se fez algum sentido pra você. Se tiver dúvida, fala também, que depois eu posso falar de outras formas, porque às vezes quando a gente fala de outras formas, fica mais fácil da gente entender, né? Eu trouxe exatamente as analogias das séries, falei de técnicas de reprogramações diferentes, que é pra a gente perceber como é que isso funciona pra gente, como isso pode ser mais fácil pra gente. A Cláudia colocou: maravilhosa live, cá, gratidão, que bom. Bem, Marluce, eu trouxe mais 2 exemplos aí. Eu não sei se você ouviu, mas que traz a compreensão de cada um vive a sua realidade paralela e a gente se encontra quando as nossas criações, as nossas projeções são relevantes, tá? E o significado dos nossos encontros é cada um que dá, tá bom? A Malus colocou que faz sentido, maravilha. Gente, um beijo pra vocês. Eu só vou repetir mais uma vez. Convido vocês a ouvir novamente essa live, porque é muita informação num canto só. Então, talvez você precise juntar os lé com cré e ver na sua vida como é que isso se espelha, como é que isso acontece, tá bom? Um grande cheiro pra vocês. Recomendo que assistam as séries que eu indiquei, o filme que eu indiquei, que vai ajudar a abrir sua percepção para a flexibilidade que você pode dar para sua própria criação e para sua própria vida, tá bom? Um cheiro grande e até a próxima. Bom final de semana, finalzinho de domingo, né? E bom início de semana.